você não ninguém, só corrijo. Eu não ferro ninguém. Eu ajudei, né? Ainda temos um outro momento, trabalho superior. Vai ter outro trabalho? Estendendo o prazo para entrega dos trabalhos. Vai ter outro trabalho, professor? Talvez não. Meus queridos, no último encontro nosso, antes da primeira avaliação, nós começamos a tratar do tema fontes do direito e direcionamos para vocês no sentido de que aquele era o momento de nós estudarmos a origem do direito positivo. De onde o direito positivo surge, emana, o nascimento do nosso ordenamento jurídico. Apresentamos a visão de Miguel Reale acerca desse conteúdo e das estruturas de poder que para ele consistem nas fontes do direito. Apresentamos a visão de Paulo Nader das fontes diretas, imediatas, e indiretas. E vimos aqui anotado a visão de Paulo Dourado de Guzmão, que apresenta-nos as fontes do direito positivo divididas em materiais e formais. Vimos o conceito de fontes materiais, com os acontecimentos da vida em sociedade, que são utilizados pelo legislador que tem que resolver as questões sociais como matéria ou conteúdo para a criação das regras jurídicas, que são as verdadeiras fontes do direito, verdadeiras fontes formais do direito. E vimos que as fontes formais são os meios ou processos pelos quais o direito positivo se apresenta na história. Então hoje a gente precisa encerrar esse conteúdo estudando as fontes formais, cada uma delas, em especial a lei, os costumes, a jurisprudência, os princípios gerais do direito, o direito comparado, para que a gente possa então fechar esse conteúdo e passar a estudar a norma jurídica, conteúdo da aula 7. Bom? E o primeiro tema a ser estudado hoje é a lei. E logo de plano, eu tenho que mostrar para vocês a origem da palavra lei. E a palavra lei tem origem em dois termos latinos: ligare e legere. O termo ligare significa que liga. O termo legere significa o que lê. E, logicamente, a lei, ela vincula os seus destinatários, porque cada um dos destinatários da lei acaba tendo que cumprir os seus preceitos, a sua ordem, o seu mandamento, os seus dispositivos. E fato é também que as leis acabam estabelecendo vínculos intersubjetivos, porque são as leis que estabelecem os limites na vida em sociedade, estabelecendo os direitos e quem os tem, e os deveres e quem os tem. E nós vimos lá no estudo das definições e acepções da palavra direito, que um dos significados da palavra direito é o direito enquanto norma, chamado de direito objetivo. Nós vimos que é a norma ou regra que disciplina e organiza a vida em sociedade, atribuindo limites à ação de cada um de seus membros. E eu posso afirmar para vocês que lei é regra. Por quê? Porque a lei, ela disciplina a vida em sociedade, ela organiza a vida em sociedade, e a lei atribui limites à ação de cada um de nós, membros de uma sociedade. E vimos também naquele momento que um outro significado da palavra
palavra direito é o direito enquanto poder, pretensão, denominado direito subjetivo. Poder é pretensão que tem uma pessoa de exigir de outra pessoa uma conduta considerada válida perante o ordenamento jurídico. E vimos que esse poder, pretensão, chamado de direito objetivo, que é exercido por alguém titular do mesmo em face de uma outra pessoa que contrai o dever à obrigação, precisa constar de uma norma. Portanto, se lê a norma, vai constar da lei. Né? Porque a lei a gente vai ver que é espécie de norma. Então, nesse sentido, a lei ela vincula tanto os destinatários aos seus preceitos quanto os destinatários entre si, estabelecendo direitos e deveres. E a lei é o que se lê porque a lei é escrita. Ela vem através de textos, legislada, codificada em artigos, parágrafos, incisos, alíneas. Então, nesse sentido, nós temos que ler a lei a fim de interpretá-la para que, consequentemente, possamos aplicá-la. Esse é o objetivo da lei e essa é a proposta do legislador quando cria as leis. Então, a lei é criada através de procedimentos e atos que têm que ser observados para a sua criação, é publicada, posta em vigência e nós, destinatários da mesma, precisamos ler, interpretá-la a fim de segui-la. É assim que funciona a lei e por isso nós temos aqui a origem da palavra lei. Tá? A palavra lei ela é usada nos textos doutrinários em alguns sentidos. E na visão de Francisco Amaral são três os sentidos da palavra lei. O primeiro é um sentido amplíssimo. Nesse sentido, Francisco Amaral, nesse sentido amplíssimo, a palavra lei significa toda e qualquer regra jurídica ou norma jurídica. Sendo escrita ou não escrita. Então, quando a palavra lei é utilizada nos textos doutrinários com esse sentido, engloba todas as espécies legislativas, engloba os contratos, engloba inclusive os costumes. Então, a palavra lei, no sentido amplíssimo, é sinônimo de norma. Norma com sinônimo de lei. Então, todas as normas seriam leis, por força do sentido que está se dando à palavra lei. Então, estaria correto, utilizando a palavra lei nesse sentido, nós dizermos que norma é lei, lei é norma. Inclusive englobando o direito não escrito, que é reconhecido como costume que a gente vai estudar hoje. Um outro sentido é o sentido amplo, ou lato. E nesse sentido, a palavra lei quer significar as normas jurídicas escritas. Então, quando a palavra lei é usada num texto doutrinário nesse sentido amplo, não está abrangendo os costumes, porque costume é uma norma não escrita. Então, não estaria abrangido aqui nesse sentido. Somente as normas escritas. Então, uma medida provisória, uma norma escrita, estaria aqui nesse sentido.
Uma emenda constitucional estaria aqui. Um contrato escrito estaria aqui. Uma jurisprudência estaria englobada aqui. Agora, os costumes estariam fora, porque costume tem como característica ser não escrito, portanto, nesse sentido amplo, não abrangeria os costumes. E o outro sentido é o sentido restrito. Ou restrito. É o menos abrangente. E a palavra lei usada com esse sentido significa a norma jurídica legislativa. A norma jurídica Legislativa criada pela atividade legiferante de forma específica. Seriam as leis complementares Legislativo? e as leis ordinárias. Então, nesse sentido restrito ou restrito, a palavra lei está significando somente duas das espécies legislativas que têm no seu processo legislativo mais complexo de todos. É a forma mais específica de se criar uma espécie legislativa, que são as leis complementares e as leis ordinárias. Legiferante de forma específica, que são as leis complementares e as leis ordinárias. Criada. Específica. Criada. Então, meus queridos, a palavra lei no sentido estrito quer dizer lei complementar e lei ordinária. Que eu de plano já digo para vocês que são as duas espécies mais produzidas no nosso ordenamento. E são as duas espécies que têm um procedimento mais complexo, mais demorado, por força das fases pelas quais precisam passar para que elas estejam em vigência no nosso ordenamento jurídico. Então, o sentido restrito da palavra lei só abrange essas duas espécies, leis complementares e leis ordinárias. O sentido amplo vai abranger toda norma jurídica escrita. Então, a medida provisória, o decreto legislativo, a resolução, a emenda, um contrato, a jurisprudência. E o sentido amplíssimo vai englobar os costumes também. Então, percebam vocês que o sentido da palavra vai sendo reduzido e, logicamente, sendo reduzido também as espécies ali inseridas. Então, a palavra lei, ela vai ser usada no texto com esses sentidos, segundo Francisco Amaral. Bom, conforme a gente já havia dito, se o sentido é amplíssimo, lei é norma e norma é lei. Se o sentido é amplo, a gente já não pode dizer que toda lei é norma e toda norma é lei. Aí a gente já vai restringir o entendimento. Toda lei é norma? Sim, mas nem toda norma é lei, porque existem normas diferentes das normas legislativas. Exemplo, os costumes, que são as normas costumeiras.
Então, são 3 sentidos utilizados pela doutrina para a palavra lei. Muito bem. É importante nós anotarmos conceitos da palavra lei. Não vou escrever não, vou ditar. Então anotem aí um conceito da palavra lei. Posso citar? Lei é o dispositivo normativo, escrito. É o dispositivo normativo escrito, criado pelo Estado, através da atividade legislativa, e aplicado socialmente, de forma bilateral atributiva, e aplicado socialmente de forma bilateral atributiva, heterônoma, imperativa, e coercitiva. Bom, vou repetir. É o dispositivo normativo escrito, criado pelo Estado através da atividade legislativa e aplicado socialmente de forma bilateral atributiva, heterônoma, imperativa e coercitiva. Então, meus queridos, é importante, primeiro, nós identificarmos que lei é uma norma, é uma diretriz de comportamento, tendo que ser seguida objetiva e obrigatoriamente. É uma espécie de norma, chamada de norma legislativa. Segundo, identificar que a lei ela é escrita, não existe lei não escrita, a não ser que a palavra lei seja adotado no texto doutrinário no sentido amplíssimo, porque aí englobam os costumes, tá? Mas essa criada como atividade legislativa do Estado é escrita sempre. E é importante ressaltar que a lei ela não é criada socialmente, ela é criada pelo Estado. Atividade legislativa, que em regra é exercida pelo poder legislativo. Eu digo em regra porque toda regra tem a sua exceção, e a gente tem que separar poder da atividade. Por quê? Porque, em regra, quem exerce a atividade legislativa, de legislar, de criar leis, é o poder legislativo. Mas os outros dois poderes também legislam. O poder executivo também decreta, e é uma espécie legislativa. Cria medida provisória, e é uma espécie legislativa. Uma lei delegada por autorização do Congresso Nacional, e é uma espécie legislativa. O poder judiciário também cria uma espécie legislativa, uma resolução. Porque os órgãos do Estado criam resoluções, criam normas legislativas. E toda norma legislativa vai surgir dessa atividade de legislar, que nem sempre é realizada pelo poder legislativo. Tá? Nós estamos na iminência de uma disposição normativa que foi criada pelo Tribunal de Justiça do Estado na sexta-feira, dia 19, amanhã vai fazer
uma semana, em que o Tribunal de Justiça determina que os cartórios aceitem os requerimentos de casamento homoafetivo. Então as proclamas vão ser apresentadas lá no cartório, mesmo que sejam pessoas do mesmo sexo, vai aceitar e vai ter que marcar a data para o casamento. Mas eu acho uma boa. Seguindo a orientação do quê? Orientação do STF. Mais divórcio depois pra gente fazer, eu acho uma boa. Mais divórcio depois pra gente fazer, pô. Então, meus queridos, é importante a gente saber separar poder da atividade, porque a atividade legislativa, ela não é só inerente ao poder legiferante, que significa poder legislativo, ela também é inerente ao poder executivo e ao poder judiciário. Então, os três poderes do Estado podem legislar. Tá? Vai ser uma lei estadual? Não é uma norma do Tribunal de Justiça, porque os cartórios são vinculados ao Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça determinou, o cartório vai ter que aceitar o pedido de casamento homoafetivo e realizar. Mesmo que não tenha uma lei. Não tem lei. Não tem uma lei federal, por exemplo, né? Mas tem uma norma legislativa lá do Tribunal de Justiça que vincula os cartórios a essa determinação. Tá? E por quê? Por que não tem uma lei? Porque a Constituição ela só reconhece para efeito de entidade familiar como proteção do Estado aquela formada entre homem e mulher. Então, qualquer lei que for criada, diferentemente disso, vai ser o quê? Inconstitucional, porque vai contrariar o texto constitucional. Então, primeiro tem que se alterar a Constituição. Isso cria um conflito? Seria um dispositivo normativo do Tribunal de Justiça, que não vincula as pessoas socialmente, vincula os cartórios. Então, determinam que os cartórios têm que celebrar o casamento. Conflito com a Constituição, não tem? Não é conflito, porque na realidade, o movimento social, ele acaba influenciando a criação de norma. Pode criar diretamente uma norma legislativa, uma lei federal lá no Congresso Nacional, mas às vezes isso começa no Poder Judiciário. Então é uma norma que só determina o Poder Judiciário de acatar essa determinação. Essa determinação seria no sistema? Na realidade seria no sentido amplo. No sentido estrito não seria, porque não é uma lei ordinária nem complementar. Seria até no sentido amplíssimo, porque no sentido amplíssimo engloba uma maior quantidade de regras. Eles casam, mas não tem a segurança do Estado que permita a união, por exemplo, no caso de morte, um paga a pensão do outro. Aí de qualquer forma, qualquer situação posterior ao casamento vai ter que ser resolvida judicialmente, através de processo. E aí é o Poder Judiciário que toma esse rumo. Estranho isso, né? O direito ele é assim mesmo. O direito ele tem essas nuances. Né? Vai de cima para baixo, A gente pode de repente entender como contrassenso. Aqui na realidade, na realidade, quantos processos já chegam no Poder Judiciário para resolver relacionamento homoafetivo? Então, o Poder Judiciário quer, na realidade, reconhecer a existência e impor aos cartórios que realizem o casamento. E quem realiza o casamento é o cartório. Então, nesse sentido, não veda. A Constituição não veda. Se a Constituição não veda, então é possível ir o Tribunal de Justiça nesse caso aqui, eu não acho. mas somente para os órgãos ao Tribunal de Justiça vinculados. Os cartórios, não, isso é um dispositivo normativo criado pelo TJ só no Rio de Janeiro. Então, meus queridos, nesse conceito é importante a gente identificar que lei é uma norma, dispositivo normativo, que é escrita, é legislada, anotada através de textos, que é criada pelo Estado, ou seja, não é a sociedade que legisla, é o Estado que legisla, através de quê? Da atividade
atividade legislativa e que é aplicada socialmente de forma bilateral atributiva, porque vincula os seus destinatários em direitos e deveres, heterônoma, porque a validade da lei independe da adesão íntima interna do seu destinatário, e imperativa, porque a lei ela traz uma imposição de vontades e não um mero aconselhamento. Ela não está aconselhando a ser seguida, ela está determinando, mandando, é uma ordem. E coercitiva, porque tem a força do Estado fazendo com que a lei seja válida, seja cumprida socialmente. Então, nós temos aí um conceito de lei, que é um conceito adotado lá na obra Lições Preliminares de Direito de Miguel Miari. Isso pode cair, professor, ou não? Cair aonde? Cair, por exemplo, o Supremo determina que é ilegal o casamento homoafetivo. Não, mas na realidade, o que o tribunal fez? Só referendou aquilo que o Supremo já determinou. Isso aí é o poder judiciário. É para evitar processo. Porque o que a pessoa tem que fazer? Convive, aí tem que reconhecer judicialmente. Então, para evitar isso, o cara casa logo. Vai no cartório. Exatamente o dela, né? Não. Coloque outro conceito aí de lei. Segundo conceito. É toda norma de lei. É toda norma jurídica oriunda dos órgãos de soberania, aos quais, segundo a Constituição Política do Estado, segundo a Constituição Política do Estado, o poder de editar regras de direito. Ponto. Vou repetir. É toda norma jurídica oriunda dos órgãos de soberania, aos quais, segundo a Constituição Política do Estado, é conferido o poder de editar regras de direito. Esse conceito é de um italiano de nome Ruggiero. Vou tomar o caso do casamento homoafetivo, né? Casamento homoafetivo. Ele está válido aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Os católicos têm que realizar o casamento por determinação do Tribunal de Justiça. Isso para os estados. Como é que vai ficar todos os estados? Aí cada Tribunal de Justiça de Estado é que vai determinar os seus cartórios. Cada casa aqui não vale lá, né? A certidão daqui vale lá também. A certidão vai valer. Né? Território nacional. Não vale território nacional. Agora a realização é diferente. Lá, enquanto não for normalizado, não tem realização. Pode haver uma corrida, né? As pessoas... Uma corrida, você acha? É charada do que ela corria. Mas e o homicídio? O homicídio é importante nessa hipótese. Pode usar o meu endereço, Não, que o cartório realize. Não, só a realização. Só então, meus queridos, esse conceito segundo aí que foi passado para vocês
é de um italiano de nome Ruggiero, tá? E ele é claro quando ele também diz que a lei é norma jurídica, é toda norma jurídica. E aí ele já define pra gente que surge, que se origina lá de órgãos de soberania. Soberania quem tem é o Estado, né? E os órgãos do Estado também vão ter soberania. Então, nesse sentido, fica claro que só o Estado produz a lei. Professor, o primeiro conceito é de R$1 milhão. O primeiro conceito é de R$1 milhão. Tá? E o que define o poder para criar essa regra é a Constituição Política do Estado. E aí definimos a Constituição Federal, né? Que é a Constituição Política do nosso Estado. Tá? Então, nós temos aí um conceito, dois conceitos de lei para a gente começar a arrumar na cabeça esse conteúdo. Bom, estrutura do texto. A lei é escrita, ela vem em texto e o texto tem a sua estrutura. E o texto da lei é estruturado inicialmente em artigos que vão do primeiro ao 9º e do 10 em diante. Então, artigo 1º, artigo 5º, artigo 9º, aí a gente já muda, artigo 10, 25, 35. Hierarquicamente abaixo, os parágrafos que estão necessariamente vinculados aos artigos, que também vão do 1º ao 9º e do 10 em diante. Os incisos, que são anotados em algarismos romanos, dois, três, 4 em diante. As alíneas, letras do alfabeto, sempre minúsculas. A, B, C, D, E. E os itens, sempre números. As letras sempre minúsculas? Sempre minúsculas, alíneas. Meus queridos, os itens vinculados às alíneas que estão vinculados aos incisos ou aos parágrafos que estão vinculados aos artigos. Então a ordem hierárquica é dessa forma: artigo, parágrafo, inciso, alínea, item. O parágrafo sempre vinculado ao artigo. O inciso sempre vinculado ao parágrafo ou vinculado diretamente ao artigo. A alínea vinculada ao inciso, ao parágrafo que está vinculado ao artigo. E aí a gente tem que pensar o seguinte: existe lei sem item, sem alínea, sem inciso, sem parágrafo? Sim. Existe lei sem artigo? Não. Tem que ter pelo menos um artigo, né? Aquele artigo pode não ter nenhum desmembramento em parágrafo, inciso, mas tem que ter pelo menos um artigo, que é para dizer o que ela vai tratar, e um segundo para dizer que ela vai entrar em vigor em tal data. Também talvez nem tenha, porque a lei ela pode ser omissa, no sentido de dizer ou não o início da sua vigência. Então essa é uma estrutura do texto da lei que tem que ser seguida. Só para vocês terem um exemplo, né? Para que serve isso aqui? Para ser interpretado e aplicado na prática. E eu já de plano peço para vocês entrarem
conferir os artigos 59 ao 69 da Constituição Federal de 88. Esses artigos tratam do processo legislativo. 59 a 69. Vocês vão clicar lá no Google, Constituição de 88. O primeiro site que vai aparecer é o do Planalto, é confiável, pode abrir. Vocês vão abrir a Constituição Federal. Analisada tem que emenda. Mas aí a última emenda, só olhando lá no site. Eu acho que sim. Só olhando no site. Eu não estou acompanhando muito a confecção das emendas. Normalmente a gente faz isso quando está fazendo concurso. Aí a gente tem que acompanhar a confecção legislativa, jurisprudencial, de emenda. Exatamente. Então, aí, nessa forma, a gente acompanha e tem que acompanhar, porque te pergunta. Agora, o normal, a gente não perde o acompanhamento. Tá? Então, meus queridos, abram lá o site do Planalto, abram o texto constitucional de 88, salvem esses artigos 59 a 69, porque eles serão estudados por vocês e poderão ser usados na prova. Elemento de consulta para resposta de questão de prova. Então, por favor, tá? E ainda, Decreto-Lei 4657 de 1942, chamado de LINDB. 3 folhas. Site do Planalto, abram esse decreto, salvem lá no computador de vocês, imprimam e vocês vão fazer aqui umas 2 aulas. Esse decreto. É de 42, 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, vamos imaginar que nós estejamos aqui numa aula de civil. E vamos imaginar que eu coloque a seguinte proposição para vocês. Médio, menor com 16 anos completos, casado, assinou um contrato de compra e venda de imóvel no valor X com Simplônio, advogado, imóvel esse situado em Campo Grande, na estrada do Mendanha. Tendo em vista a hipótese apresentada, o contrato por médio assinado é válido? Não. Ele tem 16 anos completos. Se ele está casado, é válido. Vocês vão estudar que aos 16 anos completos a pessoa é considerada relativamente incapaz. Mas se ela é relativamente incapaz, ela não pode assinar um contrato sozinha. Mas se ela casou, ela não ganha. Aí é que está. O casamento é o motivo gerador da emancipação. De acordo com o inciso 2 do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. O casamento. Olha a fundamentação. Aí vocês vão ter que colocar uma resposta da fundamentação legislativa. Pode ser ao contrário? Artigo 5º, parágrafo único, inciso 2 também. A ordem não altera os fatores. Mas é importante ressaltar que vocês colocaram todos os dispositivos pertinentes ao tema emancipação pelo casamento. Isso é com consulta? Com consulta. Por isso que eu estou pedindo para vocês imprimirem, que vocês vão ter que trazer. Tem. Mas não há necessidade de você comprar ele agora. Você vai ganhar no segundo período. O Vladimir, 4 em 1, salvo engano meu, 4 em 1. Esse eu ganhei agora, é novinho, zerado da top. Porque a gente, quando tem o costume de lidar com o Vadimeco, às vezes abre na palha que a gente quer. Mas quando ele é novo, não tem ainda impregnado o nosso magnetismo, a nossa energia. Então a gente às vezes até tem dificuldade de achar. Desde que a economia
autonomia própria. Tá? Você tem que ganhar o suficiente para você ser independente financeiramente. A maternidade não é possível, não? Não, a maternidade ela é a possibilidade do casamento antes da idade núbil. E aí, casado, a pessoa estaria emancipada. Não é a maternidade que emancipa, é o casamento que ocorre de forma antecipada pela maternidade que vai emancipar a pessoa. Tá? Então, meus queridos, a estrutura do texto da lei está aí. Sendo que é importante a gente ainda avaliar o tal do processo legislativo. O que seria o processo legislativo, hein? O processo legislativo tem que ser entendido como aquela técnica que é utilizada para a criação das espécies legislativas. Seriam atos, procedimentos a serem observados para a criação, por exemplo, de uma emenda à Constituição, de uma lei complementar, de uma lei ordinária, de uma lei delegada, de uma medida provisória, de um decreto legislativo, de uma resolução. Então, primeiro, dentro dessa técnica legislativa, é nós identificarmos se o órgão do qual emana a espécie legislativa tem legitimidade para criar aquela espécie. E é chamada legitimidade de órgão. Segundo, nós vamos analisar qual é o conteúdo da espécie. O que aquela espécie legislativa está tratando, qual é o assunto, qual é o fato, qual é o acontecimento. E vamos ter que identificar se ela tem competência para tratar daquele assunto, daquele fato. E por último, nós vamos ter que observar se as fases pelas quais uma espécie legislativa tenha que passar para ela ser criada foram observadas. A tal da iniciativa, da sanção do veto, da promulgação. Então, nesse sentido, o quórum, se o quórum foi observado, o quórum constituinte. Então, nesse sentido, o processo legislativo é direcionado para vocês, a chamada técnica legislativa. Então, coloca um conceito aí. Conceito de processo legislativo. É o conjunto de procedimentos, a serem observados pelos órgãos competentes, na elaboração das espécies de normas legislativas. Ponto. Vou repetir o conceito. É um conjunto de procedimentos a serem observados pelos órgãos competentes na elaboração das espécies de normas legislativas. Esse conceito é um conceito de José Afonso da Silva. É um legislador de direito constitucional. José Afonso da Silva. E é um bom doutrinador de direito constitucional. Então, nesse sentido,
Adir? Ruadir. Olha, eu nunca analisei a obra desse doutrinador. É um amigo meu que está estudando para a gente trabalho. Aí eu sou um professor de direito constitucional, é porque está mais atualizado nas obras doutrinárias de direito constitucional, é que vai te direcionar nesse sentido. Tá? José Afonso da Silva é um doutrinador bem conhecido e reconhecido no país e é um dos melhores, tá, de direito constitucional. Então, esse processo legislativo, ele é importante na construção das espécies legislativas. Espécies essas que estão anotadas no artigo 59 do texto constitucional de 88. E aquela anotação do artigo 59, em 7 incisos, estabelece, segundo os doutrinadores de direito constitucional, uma ordem hierárquica dessas espécies, que começa da emenda à Constituição, que é aquela norma que serve para modificar o texto constitucional, portanto ela é equiparada ao texto constitucional, que passa pelas leis complementares e abaixo as leis ordinárias, que são as espécies que mais são produzidas no nosso ordenamento jurídico. A maior quantidade de leis é de lei complementar e, acima de tudo, de lei ordinária. As leis delegadas, poder delegatório ao chefe do Poder Executivo, poder esse dado pelos membros do Congresso. Medida provisória, que é elaborada pelo chefe do Poder Executivo Federal em caráter de relevância e urgência, que dura 60 dias renovável por igual período, mas nada impede que aquele conteúdo de uma medida provisória que perdeu a vigência seja tratado numa nova medida provisória, e isso aconteceu com a CPMF. Os decretos legislativos, quem decreta é o chefe do Poder Executivo, e as resoluções, que são normas criadas pelos órgãos públicos, tá? Sejam vinculados ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo ou até mesmo ao Poder Judiciário. Então, são as espécies legislativas arroladas em ordem hierárquica, anotadas pelo legislador constituinte no artigo 59 a 69. Isso aqui é tema de direito constitucional e vocês vão ter aqui só a introdução, porque o aprofundamento do processo legislativo, o reconhecimento de cada uma dessas espécies, vocês vão observar em direito constitucional. Tá? Mas a gente precisa dar um rumo para vocês de como é esse processo legislativo na criação dessas espécies. Tá? Então, se nós estamos falando de uma atividade que, em regra, é desenvolvida pelo Poder Legislativo, que é, em regra, o poder que vai legislar, se nós analisarmos o Poder Legislativo Federal, a gente vai identificar que ele é bicameral, significando dizer que ele possui duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, e não existe hierarquia nessas duas casas, estão no mesmo patamar. E no processo legislativo, que cai da participação dos membros do Poder Legislativo, as duas casas precisam participar do processo. O Senado não pode ficar de fora da criação de uma lei, nem a Câmara dos Deputados pode ficar de fora da criação de uma lei. Se nós estivermos analisando em nível estadual, o Poder Legislativo Estadual ele é unicameral. Significa dizer que ele possui uma única casa. Então essa casa vai participar do processo. E isso ocorre também em nível municipal, tendo em vista que o Poder Legislativo Municipal também é unicameral, possuindo uma única casa. E essa única casa participa do processo legislativo. Em nível municipal, nós temos a Câmara dos Vereadores e em nível estadual, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. Agora, tomando por base o processo legislativo anotado pelo legislador constituinte nos artigos 59 a 69, e tomando por base a construção das duas espécies que mais são produzidas,
que são as leis complementares e as leis ordinárias, espécies essas que têm o processo legislativo mais complexo, cabe aqui que nós venhamos a analisar esse processo pertinente a essas duas espécies. É o processo de elaboração mais demorado, é o mais complexo, porque o número de atos e de requisitos para a criação dessas espécies é muito maior do que de todas as outras espécies. E nessas duas espécies, necessariamente, tem de haver a participação tanto dos membros do Poder Legislativo, quanto também da chefia do Poder Executivo. E aí, o processo legislativo dessas duas espécies compreende-se em fases que precisam ser elaboradas para a criação da espécie. Quais são essas fases? Iniciativa de lei, discussão, votação e aprovação, sanção ou veto, promulgação e publicação. São essas as 5 fases pelas quais um bebezinho de lei complementar ou de lei ordinária precisa passar para que se transforme numa lei complementar ou numa lei ordinária. Como é denominado o bebezinho da lei? Projeto de lei. Onde? Que é discussão, votação e aprovação. Em relação a quê? Em relação a veto, né? Veto da STF, isso que está falando, né? veto. Porque o Congresso veio modificar a Constituição dizendo que a última palavra tem que ser do Congresso e não do Supremo Tribunal. Mesmo que ele vete lá... Na realidade, o Supremo Tribunal é o órgão guardião da Constituição, né? Sabe o que vai acontecer? No processo legislativo, quem manda é, no caso, o Poder Legislativo. Mas essa modificação sem limite. É o PT, cara, quem votou nele. Aí quando se fala em modificar a Constituição, logicamente o STF tem que se envolver porque ele é o órgão guardião da Constituição e sinalizar, se chegar aqui eu vou julgar inconstitucional. Você cria uma lei ferindo o texto constitucional, eu vou julgar inconstitucional através de uma DIN. A DIN é processada e julgada no âmbito do STF, Supremo Tribunal Federal. Então é fácil para o Supremo. Isso é questão política também, né? Política é o mal da humanidade. Ajuda, mas é o mal da humanidade. Aí está o problema da Bom, meus queridos, dessas fases, a primeira delas é a iniciativa de lei. Iniciativa de lei. E é através dessa primeira fase, iniciativa de lei, que surge o bebezinho de uma lei, que é o chamado projeto de lei, é o PL. E essa iniciativa de lei, ela ocorre de duas formas. Ou ela
de acordo com o texto do artigo 61 da Constituição Federal de 88, ou ela é reservada, também chamada de privativa, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 88. Qual é a diferença da iniciativa geral para a iniciativa reservada? Iniciativa privativa. A iniciativa geral significa que uma determinada espécie legislativa pode emanar de diversos órgãos. E o texto do artigo 61, ele é claro. Eu vou ler aqui o artigo para vocês, só peço que vocês escutem um pouquinho com atenção. Artigo 61 da Constituição diz assim, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do órgão, do Senado Federal, outro órgão, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Então, a leitura do texto do artigo 61 caput, que é o texto do próprio artigo, nos reporta o entendimento que diversos órgãos são legitimados pela Constituição para criar uma lei complementar ou uma lei ordinária. Isso é a chamada iniciativa geral. Cabe a todos aqueles determinados no artigo, inclusive aos cidadãos. Só que, ao mesmo tempo que o legislador constituinte dá iniciativa de lei aos cidadãos, significando que diversas leis podem surgir da sociedade, também estabelece o quórum. E aí, lá no parágrafo 2º do artigo 61, o legislador constituinte diz assim para a gente, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. Então significa que um projeto de lei de iniciativa do povo, da sociedade, vai direto para a Câmara dos Deputados. Subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, ou seja, 1% dos eleitores do país tem que assinar esse projeto. No mínimo, por 1% do eleitorado nacional, é mínimo, não é máximo, distribuídos por pelo menos 5 estados, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, não pode ser 4, tem que ser 5 no mínimo, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Isso é para dificultar para caramba. Acho que é pouco matemática. Aí o cara cria fórum como esse aqui, fica difícil, né? Tem que contratar um cara, professor, mestrado, doutorado em matemática para calcular isso aqui. E aí ele vai dar um número, é só a gente recolher assinaturas. Para dificultar. Mas é permitido que um projeto de lei tenha iniciativa popular. E nós temos diversos, Maria da Penha, crimes hediondos, desarmamento e outros mais. Diversos surgiram de iniciativa popular. E aí vai a assinatura eletrônica, tá? Mandar para os e-mails, vale isso também. Então, meus queridos, essa é a chamada iniciativa geral, que é diferente da iniciativa reservada, também denominada de privativa ou ainda de exclusiva. Por quê? Essa iniciativa só cabe a um órgão que é legitimado para criar determinada espécie. Exemplo, a medida provisória. Qual é o órgão legitimado para criar? A Presidência da República. Ninguém mais pode criar uma medida provisória. E nós temos um exemplo aqui, no parágrafo 1º do artigo 61, que diz assim para a gente, são de iniciativa
da República. O próprio legislador já denomina a iniciativa de privativa. Então, só o presidente da República pode cuidar de temas como fixação e modificação dos efetivos das Forças Armadas. Fixar e modificar efetivo de Força Armada, o governador do Estado não pode cuidar, prefeito não pode cuidar, membros do STF, do Congresso Nacional, só o presidente da República. E aí o que acontece? Como é que a gente entende que uma lei é inconstitucional? Exemplo. Se surgiu um projeto de lei que vai fixar o efetivo da Força Armada que surgiu na Câmara dos Vereadores de um município. Inconstitucional, totalmente inconstitucional. Porque a Constitucional diz que esse conteúdo é de iniciativa privativa do presidente, só ele pode cuidar. Aí nós estamos diante de um vício de inconstitucionalidade. É assim que a gente identifica quando uma norma é ou não constitucional. Então, a fase da iniciativa é, segundo os doutrinadores da introdução, aquela primeira fase, aquele primeiro momento onde o bebezinho vai surgir. E aí nós vamos identificar o texto de um projeto que vai cuidar de um tema de competência que surgiu de um órgão legítimo. Então, projeto de lei da Presidência da República que vai fixar o efetivo das Forças Armadas. É válido? Está tudo tranquilo até aí. E aí a iniciativa é exatamente nesse sentido. Tá? Depois, a segunda fase é a fase da discussão, votação e aprovação. Discussão, votação e aprovação. Quais os dispositivos que nós temos aqui referentes a essa fase na Constituição? Artigo 64, artigo 65 e parágrafo único. Vou parar aqui, tá? Artigo 64, artigo 65 e parágrafo único. E é importante ainda fazer a referência a vocês de que essa fase é realizada única e exclusivamente pelos membros do Poder Legislativo. Quem discute, vota ou aprova em nível federal são os senadores e deputados, em nível estadual os deputados e em nível municipal os vereadores. Nós estamos tratando aqui de um processo federal. Então nós estamos analisando a atividade realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Quem discute esse aí? Tem o quê? Não entendi. Quem é que discute? São os membros do Poder Legislativo. No caso, em nível federal, os deputados e os senadores. Eles que vão discutir, votar e aprovar um projeto de lei. Tá? Posso apagar esse lado aqui? Deputados e senadores. Meus queridos, não, aqui eu paguei, eu estou falando da lei, eu quero tirar o tema. Ó, fase da discussão, votação e aprovação é realizada pelos membros do Poder Legislativo, também chamado de Poder Legiferante, em nível federal, deputados e senadores. Então são os mesmos deputados e senadores que discutem, votam e aprovam os projetos de lei complementar e ordinário. Mas como é que funciona isso? Surgiu o PL, Iniciativa de Lei.
Aí esse PL vai ter que ser enviado, se for federal, para uma das casas do Congresso Nacional. Não importa se a Câmara ou se o Senado. O que importa é que essa casa que vai começar a fase da discussão é chamada de casa iniciadora. Iniciadora porque vai iniciar essa segunda fase, que é a discussão, votação e aprovação. Nós vimos lá no parágrafo 2º do artigo 61 que os projetos de lei de iniciativa popular serão enviados para a Câmara dos Deputados, vemos? Então a Câmara dos Deputados será a casa iniciadora. E além disso, o artigo 64 também da Constituição diz para a gente o seguinte: a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Então, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores, sempre que o projeto emanar desses órgãos, vai para a Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados será, nesses casos, a chamada casa iniciadora. E a particularidade é que essa casa iniciadora vai discutir, votar e tem que aprovar o projeto de lei em 2 turnos. Como é que funciona? O projeto chega à casa. Dependendo do tema que ele vai cuidar, vai ser enviado para a comissão especializada. As comissões lá do artigo 58 da Constituição. Comissão de Educação, Comissão de Segurança. Cada área tem uma comissão especializada que tem membros da casa especializados na área, como o TIRICA, né, que é especializado na educação. Então, aí o que essa comissão analisa? Se é viável aquele tema. Então, vendo a viabilidade, esse projeto é encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar a constitucionalidade do projeto. Se ele não está ferindo o texto constitucional, se ele é de interesse coletivo. Feita essa análise pelas comissões e sendo aprovado o projeto, marca-se uma data na casa iniciadora para o projeto ser discutido em plenário. É aquele momento em que lá no plenário tem um monte de deputadas que ficam comendo pizza, dançando, jogando bolinha de papel, lendo revista, ali eles estão tentando trabalhar. Ou pelo menos deveriam estar trabalhando. Né? E aí eles ganham. E aí eles discutem o projeto. Vão lá votar, aprovado. Ótimo, marca-se uma segunda data para essa fase ser reforçada. Aí chegou o dia, discutem novamente aquele projeto, vota a prova. Aprovou em 2 turnos, tendo discutido e votado. O que a casa iniciadora faz? Remete o projeto para outra casa. Por que tem outra casa? Porque são 2 em nível federal. E essa outra casa é chamada de casa revisora. Que pode ser a Câmara ou o Senado, não importa. A casa que começar, seja ela a Câmara ou o Senado, é iniciadora. Terminou a fase, manda para outra casa, seja a Câmara ou o Senado, vai ser a casa revisora. Tá? Não importa. Essa casa revisora, ela vai também analisar o projeto de lei na sua comissão especializada, na Comissão de Constituição e Justiça. Olha quanta análise que em tese seria criteriosa para um projeto de lei. Muitos deles passam e ainda se discute em constitucionalidade. Você vê como é que eles são bons nisso. Sendo que essa casa revisora vai discutir o projeto, votar e necessita aprovar em um único turno. Então, essa é uma particularidade que traz a diferença da casa revisora para a casa iniciadora. E aí, aprovando, o projeto vai para a terceira fase, que é a fase da sanção ou veto.
legislador constituinte, ele diz o seguinte: a Casa Revisora pode arquivar o projeto. A Casa Revisora, ela entendeu que aquele projeto é inviável ou politicamente não seria bom que ele passasse, arquivou. Então ela tem esse poder proporcionado a ela pelo legislador constituinte. A Casa Revisora também pode emendar o projeto. Emendar significa modificar o texto. Pode modificar o texto? Pode. Tem esse poder proporcionado a ela pelo legislador constituinte. E aí o que acontece se a Casa Revisora modifica o projeto? Ela tem que devolver o projeto para a Casa Iniciadora. Por quê? Porque a Casa Iniciadora tem que avaliar a emenda, a modificação. Então é isso que está acontecendo com as 30 horas de enfermagem. Aí fica aquele joguinho, vai para a Casa Revisora, volta para a Casa Iniciadora. Então, meus queridos, se essa Casa Iniciadora aprovar a emenda, ela remete o projeto para a sanção ao veto. Porque o legislador diz que a casa que terminar a fase da discussão e votação encaminha o projeto para a sanção ao veto presidencial. Se a revisora aprovou, ela encaminha. Terminou a fase. Se a revisora emendou, devolve, a iniciadora aprovou, ela encaminha. Acabou a fase. Acabou a participação dos membros do Poder Legislativo na discussão e votação de um projeto de lei. Acabou em tese, tá? A gente vai ver por quê. Se a Casa Iniciadora modifica, vai para a Casa Revisora de novo, fica e fica o ping-pong. Por isso que politicamente é inviável governar se não tiver o Congresso, né? Se o Congresso não tiver reunido, se não tiver a maioria com o governo, o governo fica com pouca dificuldade de governo. Eles já quiseram acabar com o presidencialismo, né? Quiseram eles ter força, né? O militar chegou a fechar o parlamento, né? É muito dinheiro. Essa história de que o parlamentar ganha 20, 25 mil é história, porque ganha 30 mil para isso, 30 mil para aquilo, para um gabinete a tantos mil, não sei quantos mil de viagem. Então, meus queridos, pensemos aqui num projeto que tenha sido discutido, votado e aprovado pelas duas casas. Portanto, segue o processo legislativo. Vai para a fase seguinte, que é a fase da sanção ao veto. E essa fase, ela é realizada exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo. Então não é o Congresso que sanciona, que veta, em nível federal, o presidente da República. Em nível estadual, o prefeito, o governador, e em nível municipal, o prefeito. Então, falando de um projeto federal, aqui nós temos a participação da Presidência da República, que vai sancionar ou vetar o projeto de lei. O que é a sanção aqui? Sanção aqui não é medida punitiva, né? A gente viu a palavra sanção nesse direcionamento de ser uma medida punitiva. E sanção também não é aquele homem da Bíblia de cabelo grande que a Dalila colocou o cabelo, ele sancionar com isso. Sanção, vai acabando isso aí, vai de sanção ao veto. Quem veta? O presidente? Também. É ele que sanciona e é ele que veta. O presidente? Isso. Somente ele? Somente ele. O que é a sanção? É a aprovação do projeto. A aprovação do projeto de lei. Então quem aprova? A Presidência da República, uma lei federal, o governador do estado, uma lei estadual. Será aprovado na própria casa, ela discutida a sanção e veto. Isso, passou as duas casas aprovadas. Aí vai para a fase seguinte, sanção ou veto. O que é a sanção? É a aprovação do projeto de lei. Tá?
A sanção, ela vai ocorrer em duas modalidades. A sanção pode ser expressa. Isso, doutor. Ou pode ser tácita. A sanção expressa está anotada no artigo 66 da Constituição Federal, que diz assim, meus queridos: a casa, expressa ou tácita, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará um projeto de lei ao presidente da República que, aquiescendo, o sancionará. Ele recebeu, aceitou e aprovou. Então, essa aprovação é por assinatura presidencial. Está aprovado, por isso expressa. Ele declarou a aprovação de um projeto de lei, anotada no artigo 66 da Constituição. Isso é âmbito federal. Isso é âmbito federal. Agora, o que seria a sanção tácita? Seria aquela que importa no silêncio do presidente. O presidente tem um prazo de 15 dias para aprovar um projeto. Ele não se manifestou, lavou as mãos, fez igual Pilatos. O projeto tacitamente foi sancionado. Ou seja, pelo silêncio do presidente. E ela está anotado no artigo 66, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, que diz assim pra gente, ó: decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará em sanção. Nesse governo a gente não tem exemplo de sanção tácita. O que ocorre é ou aprova expressamente ou então veta. E aí que é o problema. O problema é o veto. Não é nem a sanção. Porque sancionado, seja expresso ou tácito, vai para a fase seguinte, que é a fase da promulgação. Jesus, aí é o problema. O que seria o veto? O veto é a reprovação do PL. Leva quanto tempo o projeto? Ah, isso aí é em média 120 dias. Em média 4 meses. 5 anos. Não, em média. Logicamente, tem projeto que vai rolar, porque eles não querem. Não querem. Ou querem rápido assim. 120 dias é rápido. Então, meus queridos, o veto seria a reprovação do projeto de lei. E quais seriam os motivos? Qual seria a motivação para a reprovação de um projeto de lei pelo veto? Se o projeto de lei é inconstitucional, fere os princípios da Constituição, ou se ele não é de interesse coletivo, porque a administração pública, no caso aí a presidência, ela tem que velar pelo interesse coletivo. O interesse político. Não, os dois motivos constituintes são o interesse coletivo e a inconstitucionalidade. São dois motivos que levam o presidente da República a vetar o projeto. Tem que ser vetado pelo presidente. Não é o Lula, não é a Dilma que faz isso, na realidade é o corpo jurídico da presidência, tá? É a Procuradoria da República. Tá? Que aí está discutindo se é inconstitucionalidade. Bom, o veto, ele pode ser total. O que seria o veto total? Todo o texto do projeto foi vetado. De cabo a rabo, do primeiro ao último artigo. Todos os dispositivos. Isso é o chamado veto total. E a segunda espécie é chamada de veto parcial. O que seria o veto parcial? Ocorre o veto parcial quando o presidente da República reprova somente alguns dispositivos, não são todos. Então vamos imaginar que o
projeto tenha 10 artigos, ele vetou 9. O veto foi total? Não, foi parcial. Total teria que ter vetado os 10. Só que o dispositivo ele tem que ser vetado na sua integralidade. Como assim? Então, vamos imaginar que o presidente queira vetar o artigo 2º de um projeto. Ele não pode vetar só uma palavrinha, ele tem que vetar todo o texto. Então, o dispositivo na sua integralidade. Então, se ele quer vetar 5 dos 10 artigos, ele tem que vetar todo o texto dos 5 artigos que ele queira reprovar. E pode ser alguma ou outra, ou algumas palavrinhas. Vamos supor que o artigo 2º tenha 5 parágrafos. Se ele inventar um artigo para vetar... Ele acaba tendo que vetar, Mas ele pode vetar só o parágrafo sem vetar. Ou não? Por quê? Ele pode vetar o parágrafo sem vetar o artigo. Mas se ele veta o artigo, que é hierarquia, ele vai ter que necessariamente vetar os dispositivos abaixo hierarquicamente. Então, meus queridos, o veto, ele é a reprovação do projeto de lei, seja de todo o texto, seja de parte do texto. Agora que é a particularidade. O presidente da República ele tem um prazo de 15 dias para se manifestar, sancionando ou vetando. Se ele sanciona, o projeto segue para promulgação. Se ele fica calado, sanção tácita, o projeto segue para promulgação. Se ele veta, ele reprovou. O que a presidência da República precisa fazer? Entrar em contato com a presidência do Senado Federal em 48 horas e explicar os motivos do veto. Olha, eu estou vetando o projeto número tal por esse motivo. Dentro da inconstitucionalidade ou dentro de ferir o interesse coletivo. E aí remete o projeto de lei para o Congresso Nacional, que é a reunião das duas casas. Então as duas casas são reunidas para discutir o veto. E olha que interessante, em escrutínio secreto, significa voto secreto, ninguém pode saber quem está votando, no que está votando. No prazo de 30 dias, pelo voto da maioria absoluta dos congressistas, o veto pode ser derrubado ou rejeitado. Vai para o Congresso. Aí reúne, o Congresso é aquele lugar onde as duas casas estão reunidas. Só em determinadas situações que o Congresso se reúne. Então, se você referiu a reprovado e rejeitado, o que seria essa rejeição? A rejeição do veto, a derrubada do veto, significa que dizer que o Congresso Nacional não aceitou o veto. Aí o que é uma coisa? Não tem mais o veto total. Quando ele desse, não pode ter um veto total. Então, meus queridos, olha que interessante, quando nós analisamos e identificamos que nós temos uma Constituição vigente num regime presidencialista, mas com um motivo parlamentarista. É uma Constituição vigente sobre o regime presidencialista, escolhido por alguns de vocês aqui, por mim, alguns mais novos não chegaram nesse, não eram nascidos, ou se eram nascidos, não, eu não me lembro, foi 92? Ou não tinham idade para votar, mas nós fomos requeridos sobre se nós queríamos o presidencialismo ou o parlamentarismo, e nós escolhemos o presidencialismo. Só que eles já tinham preparado uma Constituição parlamentarista, onde o parlamento é que manda. E esse é o motivo ensejador dessa Constituição parlamentarista. Por quê? Porque o parlamento pode derrubar o veto presidencial e enfiar o projeto de lei goela abaixo do presidente. Enfiar o projeto de lei goela abaixo do presidente para derrubar o veto. Na realidade foi o que aconteceu com os royalties, que já chegou a ser discutido lá no STF. O STF já se manifestou a respeito de inconstitucionalidade. Já se manifestou?
Então eu sabia. Foi muito a eleição é um dos momentos mais importantes do cidadão. Vocês sabem escolher. Então, meus queridos, é importante ressaltar que a exigência de quórum constituinte para rejeitar o veto presidencial é a maioria absoluta do Congresso. Significa dizer a maioria absoluta é metade mais um do quantitativo total de membros do Congresso, que é diferente de maioria relativa. Porque a maioria relativa é admitida quando se tem membros aqui presentes na sessão de votação, num total de 40, e há a necessidade de 21 aprovados. Que aí a metade mais um de 40 é 21. A maioria dos presentes, chamada maioria relativa ou simples. A maioria absoluta é a metade mais um do total de membros da Casa, no caso das duas do Congresso Nacional. Então esse seria o quórum estabelecido constitucionalmente para a possibilidade de rejeição do veto presidencial. E aí o que acontece com esse projeto de lei cujo veto foi rejeitado? O Congresso Nacional envia o projeto de lei para o presidente da República promulgar. Mas aí seria o absurdo dos absurdos se ele fosse obrigado a fazer, né? Ele não é obrigado. Ele vai entender o seguinte: eu vetei, o veto foi rejeitado, eles é que se virem. Então ele não vai ser obrigado a promulgar um projeto de lei por ele rejeitado, por ele vetado. E aí quem é que tem que fazer? Quem é que vai promulgar o projeto de lei? O presidente ou o vice-presidente do Senado Federal. E são duas as situações onde o presidente ou o vice-presidente do Senado vão promulgar um projeto de lei. A primeira é no caso da derrubada do veto. A segunda é no caso de sanção tácita. Mas por que só o Senado pode promulgar? Não, é o presidente do Senado, porque o legislador constituinte assim estabeleceu. Porque deu legitimidade à presidência ou vice-presidência do Senado. Não é hierarquia, não existe hierarquia. Na realidade, é uma definição de legitimidade constitucional. É questão de legitimidade. A Constituição determinou, tem que ser alguém vai ter que promulgar. Quem foi determinado constitucionalmente? A presidência ou a vice-presidência do Senado. Em tese, nas reuniões do Congresso, Ainda bem que causa as pedras, meus países estão com o Congresso Nacional é o resultado da reunião de senadores. Meus queridos, parágrafo 1º do artigo 66 diz assim, parágrafo 1º do artigo 66: se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento. Isso é questão de prova, hein? Eu falei para vocês no início? Não. Vai cair uma prova de processo, uma questão do processo legislativo. Vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, que comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Aí vamos pular para o parágrafo 4, que diz assim, o veto será apreciado em sessão conjunta, ou seja, pelo Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Então a votação tem que ser secreta e a maioria absoluta dos membros do Congresso podem rejeitar o veto presidencial. Aí vem o parágrafo 5º.
Se o veto não for mantido, significa que o veto foi rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Olha, toma aqui esse projeto e nós rejeitamos o teu veto para você promulgar. Aí vem o parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º, sanção tácita, e 5º, rejeição ao veto, o presidente do Senado a promulgará. E se este não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazer. Então, ou vai ter que fazer. Então, eles que rejeitaram o veto, eles é que se virem para promulgar o projeto. Tá? Então, meus queridos, esse parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição Federal de 88 estabelece duas situações em que a promulgação não será realizada pela presidência da República, e sim pela presidência ou vice-presidência do Senado. Quais são as duas situações? A primeira, sanção tácita. A segunda, rejeição ao veto. São dois motivos estabelecidos pela Constituição que fazem com que o projeto não seja promulgado pelo presidente da República, mas que tenha que ser promulgado pelo presidente ou vice-presidente do Senado. Tá? São dois motivos ensejadores da promulgação de um projeto de lei pela presidência ou vice-presidência do Senado. Sanção tácita e rejeição ao veto. Agora, eles podem Isso fazer... é exceção à regra, tá? Isso é exceção. Por quê? A regra é a promulgação ser realizada por quem? Por quem sancionou. Pelo presidente da República, no caso de uma lei federal. Tá? Agora, um projeto de lei com vários artigos, ele vetou parte deles, o resto foi sancionado. Mesmo assim, o Congresso ainda pode derrubar aquele veto parcial dele? Lógico, qualquer veto você vai derrubar o parcial, você pode. Foi o que aconteceu na lei dos mais. O veto não foi total. Foi total, é verdade. Meus queridos, essa quarta fase de elaboração de lei complementar e ordinária, chamada promulgação, consiste no ato que atesta a existência válida da lei. Então, o ato de promulgar é aquele pelo qual o presidente, em regra, faz com que o projeto de lei se transforme em lei. Então, ele tinha um númerozinho de ordem de projeto de lei. Ele passa a ter um número de ordem de lei. Então, lei, número de ordem e o ano. Como, por exemplo, Lei 8.078/90, Lei 10.406/2002, sempre em ordem crescente, tá? Conforme os anos vão passando, o número da lei vai aumentando. Então, esse ato de promulgação é o ato pelo qual o projeto de lei é transformado em lei e é realizado em regra pelo membro chefe do Poder Executivo. E, por exceção, pode ser realizado pela presidência ou vice-presidência do Senado nos casos de sanção tácita ou de rejeição ao veto. Tá? Após isso é que o STF julga se ela é constitucional ou não? Só julga quando ela passa a viger. Aí é que ela vai ser
Mas ele precisa ser motivado ou não? Precisa haver um pedido, né, de ação, de declaração de constitucionalidade. Oi? Os legitimados lá do artigo 103 da Constituição Federal. O presidente da República é o ótimo. A última fase do processo legislativo é chamada de publicação. A existência válida da lei. Existência válida. A última fase do processo legislativo das leis ordinárias e complementares é a publicação. E em que consiste a publicação? É o ato de notoriedade. De uma lei. É o ato de notoriedade de uma lei. Publicação, né, se tornar pública. E esse ato de notoriedade é produzido aonde? No órgão oficial de imprensa. Volume de coisa. Qual é o órgão oficial de imprensa? Diário Oficial. Essa é a última fase do processo legislativo. E essa fase da publicação, ela não consta da Constituição, gente. Ela consta do artigo 1º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É o ato de notoriedade de uma lei. Se torna pública e notória. Vai formal. A lei é o ato de notoriedade de uma lei. Ela é publicada aonde? No órgão oficial de imprensa. Qual é o órgão oficial de imprensa? O Diário Oficial. Essa fase da publicação, meus queridos, não ocorre quando William Bonner, lá no Jornal Nacional, ou a Patrícia Poeta, né, que é uma inspiração do Jornal Nacional, quando eles avisam, olha gente, a partir de amanhã vai começar a vigência de uma lei. Não é essa notoriedade que se quer dizer com a publicação. A notoriedade é lá no Diário Oficial. Não importa se a Patrícia Poeta ou o William Bonner falaram sobre uma determinada lei. O que importa é isso aqui, ó. Diário Oficial. LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É verdade, você tem razão, mas não importa. O que vale é o Diário Oficial. O que vale é o Diário Oficial. Ninguém lê o Diário Oficial. Professor, nenhum advogado quer ignorância. Ninguém pode delegar. Não, nenhum advogado, né? Vai delegar ignorância dessa aí. Não, às vezes ignora. Pode. Porque é difícil você saber todas as leis que estão olha o que diz o legislador de introdução aqui no artigo 1º. Ele diz assim, ó, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias. Tranquilo aí, cara? Então, no artigo 1º, esse artigo é importantíssimo para ser cobrado em prova, porque dele nós interpretamos diversas orientações, né? Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, a fase da publicação da lei é a última fase do processo legislativo. E a lei só pode viger
vigor 45 dias. Na realidade, quando o legislador de introdução no artigo 1º diz salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada, ele deixa claro que a publicação da lei pode ocorrer de acordo com o que ela mesma dispõe. Então pode ter um dispositivo, um artigo, uma lei que vai dizer quando ela vai começar a vigorar. Mas em caso de omissão, se não existir um artigo no texto de uma lei em caso de omissão, ou seja, se inexistir um artigo que diga quando essa lei vai começar a vigorar, vale o que está no artigo 1º da LINDB. E o artigo 1º da LINDB diz que a lei vai começar a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicado. Inclusive, o texto da lei veicular que ela pode passar a valer um dia Pode. O que é importante ressaltar aqui para vocês, primeiro, é que esse período de 45 dias entre a publicação do texto da lei e a sua efetiva entrada em vigor é chamado de vacatio legis. Vacatio legis. O período de 45 dias entre a publicação do texto da lei e o início da sua vigência, anotado no artigo 1º da LINDB, é chamado de vacatio legis. O que significa esse vacatio legis? Vacância da lei. Vacância da lei. Então, professor, significa aquela lei que saiu aí daquela artista da Globo, lá, esqueci o nome dela, sobre crime de informática, né? Durante esse vacatio legis, né? Se ocorrer o crime, essa lei não pode ser usada ainda. Para que serve esse período de vacatio legis? O que é o período, primeiro, a gente tem que identificar, de vacatio legis? É o período compreendido entre a publicação do texto da lei e a sua entrada em vigor. Então, depois de ter sido publicado o texto e antes de entrar em vigor. Essa vacatio, esse período, é chamado de vacatio legis. Tá? E automaticamente ela é ex-nunc ou tem que estar escrito num artigo dela para ela não pegar os crimes que ocorreram antes? Ex-nunc é aquela lei que vai produzir efeitos a partir do início da sua vigência para frente. Ex-nunc é aquele que vai abranger a questões anteriores. Logicamente que a lei vai trazer um dispositivo que vai dizer se ela vai ser só daqui para frente ou se vai abranger situações anteriores. Por exemplo, a lei penal mais benéfica não precisa nem ter esse dispositivo, ela já vai ao passar isso aí já tem efeito ex-nunc. Bom, meus queridos, essa vacatio legis, ela ocorre por necessidade de adaptação. É uma adaptação social. É para que a sociedade reconheça o que a lei vai trazer de dispositivos importantes aplicáveis à própria sociedade. E aí eu pergunto a vocês, foi criada uma lei nova para revogar uma lei anterior. E essa lei nova está no período de vacatio legis. Qual é a lei que se aplica? A vigência. A antiga, que ainda está em vigor e que só vai perder a vigência quando a nova começar a vigorar. E se houver a omissão no texto de uma lei qualquer, vale esse período de 45 dias. Agora, existe vacatio legis diferente desse aí? Sim. E por que é admitido esse período diferente? De 30 dias, de 90 dias, de um ano, por que é admitido?
Porque o legislador de introdução que cuida do início da vigência da lei, ele coloca salvo disposição contrária. Se tiver algo contrário a isso aqui, o algo contrário vai valer. Se não tiver algo contrário, o que vale é os 45 dias. Então, no artigo 2044 do Código Civil atual, que é a Lei 10.406 de 2002, reza que essa lei começará a sua vigência 1 ano após a sua publicação. Significa dizer que, pela complexidade do Código Civil, o legislador da lei nova ele estabeleceu um abacaxi de 1 ano. Por todas as mudanças que foram realizadas em relação à lei anterior. Então, seria 1 ano, um tempo que o legislador entendeu como plausível para que pudesse a legislação nova ser reconhecida, houvesse uma adaptação e ela então começasse a vigorar. Esse 1 ano é válido? É. Por quê? Porque o legislador de introdução no artigo 1º diz salvo disposição contrária. E essa é uma disposição contrária. Agora, o legislador da lei nova, ele também pode colocar um dispositivo no texto da lei dizendo assim, ó, essa lei começa a vigorar na data da sua publicação, conforme você colocou. É possível isso? É. E aí, nessa hipótese, tem vacatio legis? Não. Foi publicado hoje, começou a vigência hoje, não teve período de adaptação. Só vai ter período se, no mínimo, começar a vigorar no dia seguinte. Que aí nós vamos ter 24 horas entre a publicação e o início da vigência. Né? Sem esse dispositivo, que deu um prazo, a lei não vai ter vacatio legis. Agora, analisando também essa publicação com última fase do processo legislativo e analisando a vigência da lei, conforme foi colocado aqui por alguém, pelo que reza o legislador de introdução no artigo 3º, onde ele trata do princípio da obrigatoriedade da lei, ninguém se escusa ao cumprimento da lei alegando não a conhecer. É aquela história de alguém que está na iminência de ser punido por uma lei e ele diz assim, pô, eu nem sabia que essa lei existia. Isso não pode ser fundamento para obstaculizar a punição. Porque se a lei foi publicada no Diário Oficial, ela é notória. Eu sou obrigado a saber. É obrigado a saber. É por isso que foi colocado aqui. Então tem que ler o Diário Oficial. Tem que ler o Diário Oficial. Meu doutor. Isso não pode ser alegado pela obrigatoriedade. Ninguém se escusa ao cumprimento da lei alegando que não a conhece. Passado por todo esse processo, Reale diz que a lei atingiu a sua validade formal, que ele chama também de validade técnico-jurídica, porque a lei tem a sua vigência plena. Ela emanou de um órgão legítimo que é competente para cuidar do tema anotado na lei, e o procedimento a ser observado também foi observado de forma legítima. Ou seja, seguiu aquilo que o legislador constituinte orientou. Passamos isso. Atingiu a validade formal, também chamada de validade técnico-jurídica. Ou seja, a vigência. Ela tem vigência. Por quê? Ela foi criada por um órgão legítimo, trata de um tema do qual é competente e o procedimento legítimo também foi observado para sua criação. Então, quando, por exemplo, se discute inconstitucionalidade de uma lei, vai se discutir exatamente isso aí. De qual órgão emanou essa espécie? É legítimo? Opa, então, superado o primeiro